Olá, amores do meu coração, bem-vindos ao replay dessa live sobre os 4 elementos da cocriação de realidade e os 2 segredos para que ela funcione. Sem esses 2, pode pensar à vontade, sentir, fazer acontecer que não realiza. Vem que eu preciso te contar isso, tá? Oi, amores! Tô vendo vocês chegando, que delícia! Bem-vindos! Ai, que delícia quando a gente se encontra! Saudade! Beijo, Fabi, sua linda! Miriam, Franzinha, Mônica, a Vera, a Zane, Sueli, a Aurineide. Que gostoso a gente junto, né, amores? Tanta coisa linda acontecendo. Hoje a gente tem um conteúdo tão rico. Gente, eu vou trazer uma verdade hoje. Você vai, não porque eu tô falando, você vai observar a vida. Depois você me conta no final se não tem razão. Hoje a gente vai falar sobre a cocriação de realidade. Imagina que eu desejo algo. O que eu preciso fazer para aquilo acontecer? Entende? Como que eu peço ao universo que me auxilie para que aquilo seja realizado, né? Então a gente vai falar desses 4 elementos dessa cocriação de realidade que serve para sua parte financeira, profissional, relacional, profissional, espiritual, para tudo, tá? Então, enquanto eu vou falando oi aqui, vendo todo mundo, vi que minha mãe chegou também. Benção, mãe! Tão gostoso, né? Adir, boa noite, meu amor. Adir, olha o Jesus aqui que você fez. Olha ele ali. Lindo, né, meu amor? Então, amores, a May tá aí na falange, viu? A Di tava com muita saudade. Foi incrível esse final de semana, né? Graças a Deus, deu tudo certo. Atendimento lindo. Deus abençoe a equipe inteira. Viu que você coordena com tanto carinho. Viu, chefinha? Te amo, chefinha. Bom, mas vamos lá. Gente, para que a gente consiga realizar coisas, tem 4 elementos fundamentais que eu tenho que seguir, tá? Porém, eu quero que você entenda isso muito. Tem 2 elementos que, se eu não me ajustar a eles, não adianta os 4 elementos da cocriação. Ele é junto. E geralmente as pessoas falam dos elementos de cocriação. O que é cocriação, né? Pra quem tá chegando agora. Vou contar só uma história rápida. Só pra vocês entenderem, desde muito cedo eu tenho esse hábito de fazer cocriação de realidade. Eu não falo isso só por estudo de física quântica, eu falo isso por experiência, tá? Beijo, Cat, Catarina de Sena, maravilhosa. Te amo, meu amor. Todo mundo que tá aí, o povo maravilhoso da nossa certificação, que semana que vem já é a nossa formatura! Uhul! Dia 2 agora eu vou estar lá na Kátia fazendo... Ela vai fazer uma peça muito legal em São Paulo, que a gente vai assistir, Catita Damasceno, maravilhosa. Depois, dia 3, eu vou estar num evento do André Kescher e da Mila, para treinadores. E depois a gente já vem para o nosso evento da nossa formatura maravilhosa, da certificação linda em análises existenciais, seres que desejam auxiliar outras pessoas, sendo instrumento divino para clarear a missão, para clarear propósito, para a gente mapear os elementos do chamado divino. Então tá aí, ó, vários analistas incríveis para poder proporcionar para você essa análise, esse movimento de autoconhecimento profundo, de libertação de ser. E para quem deseja, provavelmente dia 1º de março começam as aulas da nova turma, tá? Só um adendo aqui rapidinho, tá, amores do meu coração? Se você, abre parênteses, só pedir um parênteses aqui para vocês. Dia 1º de março começa a nossa segunda turma, tá? De análises existenciais. Se você deixou seu nome na lista de espera, você vai ser... Alguém vai entrar em contato com você. Se você não deixou, depois dessa live, coloca lá no link da bio. Eu quero que alguém me ligue para me dar mais informações, tá? Tô pensando também em fazer uma aula para explicar quem tem dúvida, quem gostaria de saber um pouco mais. Mas eu aviso aqui também, tá bom? Mas, bora voltar para cá, para nossa história de cocriação. O que é isso? É você idealizar, querer uma vida melhor do que a que você tem e conseguir concretizar. Essa é a cocriação de realidade, tá?
Bom, tô vendo ali, Carne, já deixei meu nome 480 vezes. Que linda. Ai, que bênção. Mas vamos lá. Quais são os 4 elementos? Vamos direto ao ponto, né, meus amores? Vamos direto ao ponto. Deixa eu só ligar o ar aqui rapidinho. Vamos direto ao ponto da história, que você vai, junto comigo, decodificar esses elementos, tá? Com a história, você vai decodificar junto comigo. Vamos junto. Olha só. Quando eu era criança, eu passeava muito aqui em Ubatuba. Minha mãe, a gente morava em Taubaté, aqui pertinho, né? Pinda e depois Taubaté. E minha mãe trazia gente aqui em Ubatuba para passear. Ai, vamos passear lá em Ubatuba, na praia. Então era aquele momento incrível de pisar na areia, de ver o mar. E eu lembro que eu olhava assim, quando eu passeava, olhava os prédios, olhava as casas em frente ao mar e falava assim, nossa, que vida maravilhosa é de alguém que todo dia acorda olhando o mar, olhando o sol nascer naquela água, assim, porque de manhã o sol nascia assim, lá no horizonte, sabe, no mar, e eu achava aquilo lindo. Gente, eu sempre fui apaixonada pelas criações do nosso Pai Criador. Ele é extremamente criativo, incrível, eu ficava olhando, eu ficava apaixonada, né, com aquele... Eu falava, eu quero ficar aqui. E também tinha uma memória afetiva, né, que é aquela memória de lugares que você teve sensações positivas, você guarda na memória e quer voltar para esse lugar. E na praia era reunião com os amigos, com a família, com os primos que vinham de fora, minerada toda, vinha de Nepomuceno, de Lavras, São Gotardo, cidades que eu nasci, cidades que eu também passeava nas férias, que é a cidade do meu pai. Meu pai era mineiro, né? Mas quando ele morreu, a gente ainda assim voltava para ver nossos avós. Então foi assim, a infância passeando ali e tal. E quando encontrava a primaiada na praia, ai que delícia que era, né, gente? Tinha aquele fuscão, assim, colocava aquele tanto de coisa no bagageiro. Em cima, colocava um negócio, uma lona, amarrava. Meu avô amarrava uma lona e bora pra praia. Fazia aquele marmitão, sabe? E comia na praia mesmo ali, aquela farofada maravilhosa. Era uma alegria pura. Só que o que acontecia? Eu tinha muito problema de insolação, né? Era muito branquinha e muito problema de insolação. E aí eu queria muito, às vezes, ir pra dentro de uma daquelas casas que eu via bem de frente. Porque o lugar que o seu Ulisses emprestava, o seu Ulisses era um amigo do meu avô de trabalho. Ele emprestava a casa pra gente. Só que era longe da praia. Então a gente tinha que andar bastante e tal, pra chegar na praia. E eu queria muito um lugar perto pra fazer xixi, pra ir no banheiro fazer outras coisas. Pra, às vezes, refrescar, tomar uma água geladinha. Porque não tinha, assim, dinheiro sobrando, entendeu? Não podia ficar chupando picolé, comprando coisa na praia. Então levava, aí aquela água ficava quente. Não tinha aquele negócio de isopor, que tem aqueles cooler. Se tinha, não tinha condição na época, né? Aí, amor, seu Wilsinho, né, mãe? Olha lá minha mãe falando, ó. É o seu Wilson, eu falei Ulisses, né? O Ulisses era o cobrador. Seu Wilsinho. Aí, o que acontecia? Eu passava assim em frente às casas e ficava assim, um dia eu vou morar, vou passear e vou ficar numa casa dessa. Então, a princípio esse era o desejo, né? O desejo era que um dia eu tivesse a oportunidade de ter uma casa próxima à praia para poder entrar, beber água gelada, ir no banheiro, comer. Eu gostava de comer comida, voltar. Bom, resumo. Eu olhava, fechava os olhos e eu me imaginava circulando, indo, voltando, chamando as pessoas. Eu sempre fui muito criativa, né? E aí eu imaginava, eu criava isso na minha mente, sabe? E aí eu sentia que aquilo poderia ser verdade, né? Eu me imaginava vivendo aquela cena. Então, internamente, para uma criança ali, e para qualquer pessoa, na verdade, o cérebro não reconhece o que é realidade e não é. Então vinham aquelas sensações, sabe? Aquela sensação de realidade. E aí, depois daquela sensação de realidade, o que aconteceu depois de uns anos, né? Depois de uns anos que eu coloquei como um objetivo na minha vida, né? Morar na praia virou um desejo real do meu coração.
E aí, com o tempo e com 2 elementos que eu vou te contar, segura essa informação que isso vai mudar o jogo da sua vida, tá? Tem 2 elementos que eu vou te contar daqui a pouco, que se você utilizá-los junto com os 4 elementos de formação da realidade, que a formação a cocriação de realidade é simples, gente. É você pensar, você sentir aquele movimento dentro de você soltar e ter fé que aquilo vai acontecer, sem dúvida, sem ansiedade, entregando e com ação, tá? Então, em resumo, esses 4 elementos da cocriação de realidade, eles são bastante comuns e bem falados, né, na internet, em qualquer lugar que você vai ver. Como cocriar a realidade? Você precisa pensar, sentir como se aquilo já estivesse acontecendo, soltar, né? Entregar para o sagrado e agir naquela direção. É simples, os 4 elementos são simples. Só que o que não nos ensinam, são os 2 elementos principais que vêm em seguida, que já eu conto. Só finalizando aqui. Aí, amores, depois de um tempo, o que aconteceu? Tô eu morando na praia. Hoje, né, eu moro aqui na praia com meu marido, vejo o mar todos os dias, aquele céu maravilhoso, aquele sol quando tem, porque eu tô em Ubatuba, que às vezes chove, né? Mas tudo bem, faz parte da vida, as plantinhas merecem receber. Bom, então, ok. Outra coisa que foi uma cocriação de realidade linda que aconteceu na minha vida. Tudo que eu cocriei deu certo. Profissional, relacional, ambiente de moradia, tudo. Tudo. Aí, amores, o que aconteceu? Eu tava num treinamento e aí eu fui fazer um exercício junto com o Fá de cocriação de... Junto com o Fá, não. Na época eu era casada. Eu era casada com o Marcelo, porque antes de eu conhecer o Fabiano, eu fui casada com o Marcelo. Eu casei novinha, eu casei com 19 anos e fiquei 11 anos casada com o Marcelo. Um cara incrível, sensacional. Um extraordinário amigo, sócio, mas marido não, né, gente? Não tava lá ainda. Isso, a gente não tinha uma série de informações, não sabia sobre linguagem de amor, não sabia sobre perfil comportamental, por isso é tão importante o autoconhecimento, né? E tudo acontece no seu tempo. Em resumo, quando eu tava casada com o Marcelo ainda, eu fui num treinamento de PNL, lá no Instituto Ferrarese, aqui em São José dos Campos. Nesse instituto, teve um exercício, uma prática de cocriação de realidade. Né? Ele não falou isso na época, ele falou que era... não lembro o que ele falou, algum desejo que você tivesse. E eu fui lá, peguei uma carta e escrevi todas as características que eu queria no meu relacionamento, no amor ideal na minha vida. Quem seria essa pessoa? Quais eram as características? Qual que era o meu desejo de relação? Aí eu comecei a escrever que eu queria um homem carinhoso, que respeitasse minha família, que amasse Deus sobre todas as coisas. Fui anotando detalhes. Que fosse tudo, gente, desde características psicológicas a características físicas. Que fosse independente financeiramente, que me respeitasse, me amasse muito, que fizesse carinho em mim, que coçasse as minhas costas, que não fosse barrigudo, né? Aí coloquei lá, gatinho, trincadinho ali, sabe? Gente, lembra que as possibilidades são infinitas. Não limite seus desejos. Bom, e fui colocando. Eu falei, gente, aí no final, quando eu fui ler aquela carta e as características, né? Eu falei, nossa, esse aqui não é meu marido, não. Aí eu olhei e falei assim, gente, porque na época, eu gostaria, na época que eu fiz essa carta, eu gostaria que o meu marido, na época que era o Marcelo, tivesse aquelas características. E aí eu idealizei que o meu marido naquela época, que era o Marcelo, tivesse aquilo. Na minha mente não estava uma outra pessoa. Só que quando eu li as características, sabe quando você solta e deixa vir? Quando eu li, eu falei, meu Deus. E realmente eu estava numa fase que o meu ex-marido, o Marcelo, só pensava também em trabalho, era muito focado só nisso, porque a linguagem de amor dele era serviço. Então, se tivesse casa, comida e nada faltando, carro para andar, tava ok, entendeu? Aquilo ali era a forma de amar. E eu, Tassi, minha linguagem de amor era o quê?
Além de serviço, que eu gosto muito, mas era também tempo de qualidade, toque físico, palavras de afirmação. Então eu não me sentia amada, eu não me sentia vista, era sempre muito trabalho, eu queria viajar, queria passear, aí nada dava. Eu comecei a esquecer de mim, que eu fiquei muito submissa, muito tempo submissa, só aceitando. Então eu não tinha postura, eu só falava assim, eu já não sabia mais o que eu gostava de comer, porque eu fui numa linha de fazer tudo pro outro. E quando você faz tudo pro outro e esquece de você, a outra pessoa passa também a não te admirar mais, entende? Porque é tão sem postura, sem identidade, sem energia, que você não admira alguém que não tem opinião, que não tem uma identidade própria, sabe? Que você nunca sabe se gosta ou não de algo, sempre faz pro outro, pro outro, pro outro. E a pessoa se perde nela mesma. E foi nesse momento que eu tava fazendo o quê? Esse curso de PNL. Aí eu fiz, chamava Vencer na época, Vencer com S, né? Aí eu fiz a PNL, depois eu fiz, tinha um outro nome, Gama, Alfa, tinham vários níveis. Depois tinha o Practitioner, e aí eu fui entendendo mais sobre realidade. E nesse período, conforme eu fui crescendo como ser, eu fui percebendo que aquela relação que eu estava não era a relação dos meus sonhos, nem dos meus e nem do Marcelo, que era meu marido na época. Só que um tinha que ser mais corajoso que o outro de falar que daquele jeito não dava, né? Ele tinha ali a vidinha dele e tal, e a gente começou a viver uma vida de irmãos, não tinha mais relacionamento. Ele era meu sócio, meu amigo, meu irmão, mas não era meu marido. Aí eu cheguei e falei pra ele assim, falei, Marcelo, eu não sinto mais que a gente é um casal, a gente virou irmão e sócio. O que a gente vai fazer? Porque como é que a gente vai viver o resto da vida assim? Eu tinha 20 e poucos anos, 29, né? Tinha 29 para 30, se não me engano. E ele também, super novo. Eu falei, como é que a gente vai ficar num relacionamento assim, né? O resto da vida. Resumo, gente, não vou contar a história toda. Mas em resumo, Ali Carneiro, Open Dreams. Ah, isso aí, meu amor. Bom, aí final das contas, a gente decidiu que a gente deveria, cada um seguir seu caminho, mas continuar sendo amigo e sócio. Porque a gente dava muito bem nesse papel. É só no marido e mulher que não. Passados 6 meses, ali 1 ano, ele com 2 semanas já tava namorando o outro, já tava ali quase casando já. E aí eu achava, eu não posso separar, tadinho do Marcelo, quem vai olhar ele, quem vai cuidar dele. Gente, a gente tem uma série de crenças, porque eu tinha muito carinho por ele, não queria abandonar. Mas aí rapidinho já arrumou outro, todo feliz, já teve filho, já eu e o Fá, praticamente a gente é padrinho e madrinha do João, que é um amor da nossa vida, o filhinho dele. O Gabriel, que a Carol, que é a nova esposa dele, veio na família, trouxe já um filho lindo, que é o Gabi, maravilhoso. Ou seja, hoje a gente se dá super bem, todo mundo sai junto, a gente vive muito bem juntos, os 4, né? Eu, Fabiano, ele e a esposa, e vida que segue. Mas o que eu quero te dizer é que um pouquinho depois, o que aconteceu? Eu mudei de cidade, porque aí eu tive que fazer uma mudança geral. Quando eu mudei de cidade, eu fui pra Taubaté, de Pinda pra Taubaté. 20 minutos, gente, mudei de cidade. Quem vê acha que é né? Que eu queria recomeçar minha vida. Então, nesse recomeço, o que eu tive que fazer? Mudar de casa. Eu tava na terceira clínica, montando a terceira clínica na época de fisioterapia, de parte médica, essas coisas. Buscando um local, na época eu tinha uma sócia, chama Marina Mello, maravilhosa. Aniversário dela, dia 1º de dezembro, ou 3 de dezembro, não lembro direito. Tá chegando essa nível. Beijo, meu amor. Bom, aí, gente, eu encontrei quem no elevador do prédio, eu abrindo a porta, assim, do elevador, saindo, tava tendo um movimento ali no hall ali, que tem um salão de festa, um espaço gourmet ali no prédio. Tinha 1 semana que eu tava nesse prédio. Quando eu abri o elevador e saí, vi aquele movimento, sou um pouquinho curiosa, pus a carinha assim, sabe quando você, o que será que tá acontecendo ali? Quando eu fui colocar o rosto assim, abre a porta quem? Fabiano. Quando ele abriu a porta, eu falei,
desculpa, eu só tava dando uma olhadinha pra ver o que tá acontecendo aqui. Ele olhou, ele deu um sorriso. Meu Deus! Gente, era aquele homem, coisa mais linda da minha vida. Que aquele sorriso bateu assim, ó. Que eu falei, meu Deus. E eu tava numa época assim, eu não quero saber de relacionamento. Eu vou cuidar de mim, da minha parte profissional. Não quero nem saber desse negócio de casamento, que isso só causa sofrimento. Tinha acabado de sair da relação, tava... Gente, 1 ano é muito cedo ainda. A gente tem um luto, tá? Tem um luto que, mesmo quando você tá acordada em separar com outra pessoa, existe um luto no processo. Uma frustração de não ter dado certo, uma frustração de um sonho. Ninguém casa pra separar. A gente, né, acredita que vai. Só que a gente quer uma coisa e a vida, muitas vezes, traz outra. Ela não faz só o que a gente quer. Ela traz o que a gente precisa, né? Aí, amores, abre a porta, aquele sorrisão maravilhoso olhando pra mim, aquele olho, ele tem um olhinho pequenininho assim, meu Deus do céu, eu sou apaixonada no meu marido até hoje. Aí, aquele sorrisão, aquele corpo e aquele rosto muito parecido com o desenho que eu tinha, inclusive na minha adolescência, que eu tinha o pôster do Tom Cruise pregado no meu armário, naquelas revistas que você arrancava a parte do meio e abria. Eu não sei se é da sua época ou se você já viu isso. E aí eu vi eu pregava aquela imagem dele. Então, a imagem, o fenótipo que a gente chama, né, a parte de fora, era muito parecido com Tom Cruise, o meu desejo. E a parte de dentro tinha todas aquelas características de ser uma pessoa de bom humor, de sorriso fácil, de leveza, de calma, de tranquilidade, que olhasse pra mim, que desse atenção pra mim. Né, vida? Tô te vendo aí, meu amor, Fabiano Crovato. Te amo, meu amor. Aí, gente, eu encontrei com ele, né? Dei aquele olhar. Ele, muito rapidamente, espertinho também, muito ousado, pegou na minha mão e foi entrando comigo. Falou, que bom, uma mulher, vem cá pra você dar uma opinião aqui, porque a gente tá montando aqui uma festa. Ia ser para um aniversário de um amigo dele, e eles tinham se formado em piloto. O Fá é piloto de helicóptero, lá aqui de Taubaté, né, da base. É major, é do exército militar, né? Igualzinho o pôster do Tom Cruise, sabe? Lembra do Top Gun, daquele filme, gente? Com um capacete assim do lado? Mesma coisa. O dia que eu vi ele daquele jeito, falei, Senhor. Fiquei até preocupada. Falei, se o que eu pensei e anotei funcionou, então qualquer coisa eu tenho que ficar muito atento ao que eu peço. Porque o que eu peço pode acontecer. Gente, cuidado com o que você deseja. Isso pode se concretizar. E aí vem os 2 elementos. Já te falo já. Aí, gente, o Fá me pegou, foi andando lá, mostrou. Eu falei, tá, legal. É que eu tô morando aqui há pouco tempo. Ele falou assim, eu já te vi. Você não tava ali na academia? Eu já te vi ali. Eu tinha acabado de entrar numa academia da Eliane Indiane em Taubaté, que era pertinho desse prédio, né? Village Towers, o nome do prédio. E aí eu tava ali ali falando com ele, falei, eu vi você ali, você não faz... O Ruka não é seu personal? O Ruka era um personal lá. E eu falei, eu comecei essa semana. Ele falou, eu te vi. Eu falei, nossa, me viu, né? Achei interessante aquilo. Ou seja, já teve alguma atração, né? E aí, amores, o que aconteceu? A partir dali, eu fui extremamente sincera com ele, falei, Aí ele me chamou pra sair, aí eu não saí naquele dia, me chamou pra ir na festa, eu não fui, porque minha mãe, crenças, gente, minha mãe me ensinou que tem que ser difícil, no começo, né? Depois pode liberar geral, mas no comecinho dá uma, né? Tipo assim, bota uma escassezinha ali, sabe? Não tá assim tão fácil. Bom, final das contas, casei com o homem da carta. Aquele relacionamento só foi melhorando. 15 dias ali, a gente já tava junto, que não conseguia desgrudar. 6 meses a gente já tava morando juntos. 1 ano a gente tava noivo, 2 anos a gente casou na praia, que era meu sonho casar na praia. E com um apartamento na praia. Gente do céu, é muita cocriação junta. E aí aquele homem lindo e maravilhoso, aquele sonho de casar na praia, né? E aí eu fiz o casamento, porque qual foi a vantagem na época do Marcelo? Eu trabalhava muito, então juntei dinheiro, entendeu? Isso foi bom, tá, gente? Transição de carreira sem dinheiro complica. Mas quando você vai formando
patrimônio, que você entende sobre gestão financeira, te dá muita liberdade para você fazer as mudanças a hora que a vida chama. Quando você não tem educação financeira, limita um pouco. Só que graças a Deus, na época, eu tinha essa educação financeira, né? Então eu tinha como fazer transições, mudança, casamento. Então eu fui realizando as coisas do meu coração. Mas o que eu quero te contar é que essa cocriação de realidade só foi possível do amor da minha vida e da minha casa na frente da praia, porque existiram 2 elementos além da cocriação de realidade, que é os 4 elementos: pensar, sentir, soltar, ter confiança e fé que vai acontecer e agir naquela direção, né? Quando você não age naquela direção, não tem como cair um negócio na sua cabeça, né? Aí, amores, quais são os 2 elementos? Eu quero que você fique muito atento a esse ponto, que esse ponto muda toda a vida. Muda toda a vida. Que é o desapego e o pagar o preço. Presta atenção nisso. Esquece um pouquinho o chat agora. Vou chamar a sua atenção aqui agora para esses 2 elementos que vai mudar a sua vida. Vamos voltar um pouquinho à cena. Voltar a fita lá da história do Marcelo, meu ex-marido. Quando veio isso da separação, eu fiquei 2 anos ainda junto, mesmo sabendo que não queria mais, tá? Eu só consigo partir para algo novo se eu desapego do velho, do antigo. E nós, seres humanos, a gente tem muita dificuldade de deixar algo. A gente só quer, mas não quer perder nada. Faz sentido, amores? Quando a gente deseja um próximo nível na nossa vida, tem muitas coisas que precisam ficar. Quando eu desejo algo maior, alguma coisa precisa abrir espaço para que esse maior chegue. Então eu preciso deixar comportamentos, coisas, projetos, pessoas. Esse deixar não é humilhar, não é rejeitar, não, é apenas aceitar que existe um novo ciclo e que nesse novo ciclo eu vou precisar abrir espaço para o novo. Eu só abro espaço para o novo quando eu fecho algo que não serve mais, que fechou esse ciclo. Então, quando eu, naquele momento, falei, ok, eu não vou continuar nesse relacionamento porque eu quero um relacionamento melhor, o que eu precisei abrir mão? Eu precisei abrir mão de um cara incrível, que era meu ex-marido, que não bebia, não fumava e era um baita de um trabalhador. Um cara honesto, inteligente, incrível, que a única coisa que eu não tinha dele, pelo perfil dele, era carinho, atenção, eu não tinha admiração dele. Então, naquele momento, aquelas características que ele tinha não abasteciam o meu coração. Só que para você ir para algo maior e melhor, você precisa deixar. E como ele tinha muitas características incríveis, o Marcelo, como que você vai para um outro lugar? Então eu fiquei muito tempo insistindo naquela relação, porque eu acreditava que poderia dar certo, sabe? Só que eu queria algo maior, pessoas com outras características, sem querer abandonar o Marcelo. Gente, pra vocês terem uma ideia, precisa tomar cuidado com o conselho de amigo, né? Eu já recebi até conselho na época, que eu falava pra todo mundo. Falei, gente do céu, eu não tô conseguindo. Eu amo o Marcelo como ser humano, um amor fraterno, mas é meu irmão, ele não é meu marido. E agora, como é que eu vou ficar casado com uma pessoa que não é meu marido? Aí eu já escutei assim, arruma amante, resolver seu problema. Vai arrumar alguém que te dê carinho, que olhe pra você. Gente, é cada conselho. Depois a gente volta um dia pra falar mais sobre isso. O que eu quero te contar é, tudo que você vai fazer a partir de agora para resultados diferentes, você vai precisar abrir mão de coisas, pensamentos, lugares que você vai, coisas que você lê, WhatsApp que você olha, grupos que você pertence. Você precisa sair e abandonar o velho para começar o novo. Senão não adianta, amores do meu coração, pensar, sentir, soltar e agir. Que são os 4 elementos que você cocria a realidade.
E para você deixar o velho embora, para começar o novo, pagar o preço do novo também é necessário. Porque quando eu separei, eu tive que pagar qual preço? Eu tive que cuidar da minha própria vida, porque o Marcelo, comida, casa, carro, eu nunca me preocupei. Então todo o trabalho era para reinvestir na clínica e guardar dinheiro. E de repente eu tinha que assumir a casa, os compromissos que eu ia assumir de água, luz, telefone, que eu não olhava nada disso. Ele pagava tudo, sabe? E aí eu tinha que ter a fé que eu ia dar conta. Por quê? O Marcelo, ele é um extraordinário cardiologista em Pindamonhangaba. Inclusive, Pindamonhangaba, vocês têm um cara incrível aí, chamado Dr. Marcelo Barbosa, tá? De Moraes. E o Marcelo, ele... Não, por que eu tava falando isso, gente? Peraí que eu perdi. Tava falando do Marcelo... Gente, esqueci. Bom, em resumo, ele era tão incrível que eu tinha que abrir mão disso e de... Ah, lembrei, da estrutura, pagar o preço, né? E pagar o preço de uma vida que agora ia depender de mim. Ah, lembrei. O Marcelo, por ser cardiologista, médico, imagina a sociedade falando pra mim, você é doida, você tem tudo, seu marido é maravilhoso. Quantidade de paciente que ele tem, que ama, que é apaixonado por ele. Falava, como assim? A senhora vai separar do Dr. Marcelo, mas ele é incrível. E aí eu tinha que pagar o preço das novas amizades que ia ter que reconstruir. Eu ia ter que pagar o preço das contas para pagar no final do mês. Eu ia ter que dar conta e ampliar na fé que eu ia dar conta também de construir minha vida profissionalmente. Eu já tinha um caminho, mas ele dava segurança, entende? Ele dava um pouco de segurança. E de repente, eu tive que aprender tudo isso, resgatar toda a força da Tássia aqui dentro e pagar o preço. Eu reduzi conta de supermercado, as coisas que eu gastava, tudo. Pra quê? Porque eu não sabia o novo momento que viria. Fazer reserva financeira, ampliar meus contatos com as pessoas, ter novos amigos, conviver com novas pessoas, passar domingo sozinha. Porque a gente acostuma, gente. Depois, aí, deixar meus cachorros, porque ele é apaixonado com os cachorros. Tinha Elora, tinha o Kim, tinha o Kim, ó. O Astor, o Apolo, a Elora. Então, eu tinha que escolher. E como que eu ia para um apartamento e levar os cachorros? E os cachorros eram apaixonados por ele. Rottweiler, enorme. Os cachorros eram enormes. O Quincy, tá? O Quincy. O que aconteceu, gente? Eu fui e tive que pagar o preço do novo. Em comportamento, em atitude, em amizades, em espiritualidade, ampliar fé. Tudo. Tudo. Mudou tudo. Então, por que eu tô te dizendo isso? Para morar na praia como eu moro. Lembra da cocriação de realidade? Eu penso, eu sinto, eu solto, eu acredito e eu ajo naquela direção. Para eu agir naquela direção daquilo tudo, para viver aquilo tudo, que são os elementos da cocriação de realidade, para trazer para a realidade, não tem saída. Eu preciso desapegar de coisas. E eu preciso pagar o preço do novo que vai vir. Porque antes de ficar bom, fica ruim demais, gente. Antes de ficar ótimo e maravilhoso, é desesperador. Até deprime. Até deprime. Eu caí numa depressão. Fiquei 3 meses em depressão. Nesse processo, sabe? O que eu tô querendo dizer é... Hoje eu tenho uma vida incrível. Incrível. Eu tenho uma vida incrível com meu marido, com o Fá. Eu tenho uma vida incrível profissional. Eu estou exatamente no meu lugar. Eu olho o mar todos os dias, vejo o sol nascer. Eu vivo muito bem com a minha família. A gente tem harmonia. Todos da família. Não tem ninguém na família inimigo. Ninguém. Sabe aquela família que sempre tem um? Na nossa, aqui, a gente harmonizou a relação. Eu tenho harmonia com a minha família. Todos da minha família. Então, pra você, com sogra, com sogro, tive que harmonizar, porque são crenças diferentes, né? Eu não tenho problema nenhum com minha sogra. Eu amo infinitamente minha sogra e meu sogro. São incríveis, a gente vai viajar junto pra Gramado agora. Só que pra você fazer isso, pagar o preço.
vai ter que deixar coisas para começar outra. E a gente não quer deixar nada, só que depois eu quero te contar uma coisa. Sabe o que acontece depois que você cocria, paga o preço, desapega do velho e as coisas vão acontecendo? Quando você entra num vale, porque é um vale, tá, gente? Você tá aqui no topo, tá vindo, aí fica aquele negócio morno, tá? Quando o ciclo fecha, não tem o que fazer, tá? Tem que sair. O que acontece? Desce, entendeu? O que é esse descer? Você desce para um fundo de um poço, parece. Tipo, o que eu fiz? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Meu Deus, olha a trabalheira que eu tenho hoje. Antes eu não tinha nada disso. Quando você tá ali junto, naquele movimento, você só vê coisa negativa do lugar que você tá. Quando você sai, aí você só vê o positivo que tinha. Ai, ser humano, gente do céu, a gente é terrível. Aí o que eu tinha que fazer? Lembrar todos os dias do porquê eu saí e ter um norte, ter um alvo para onde eu estava indo. Muito claro, um propósito no meu coração e uma certeza. E uma fé absurda dentro de mim para eu continuar caminhando. Só que isso não fez com que eu não tivesse que passar pelo vale, pelo lado escuro das escolhas, o preço que deveria ser pago. O que aconteceu, gente? Eu ampliei o meu ser. Eu sou uma mulher extremamente mais forte hoje, com uma identidade inabalável. Eu tenho minhas crenças e a certeza dentro de mim, que é a essência que me conduz. Sigo um chamado divino, porque entendi que no final das contas, a gente é instrumento divino aqui. Solta o resto, tudo é passageiro, tudo muda. E todo apego é que gera o sofrimento. Quando eu entendi isso e soltei, o que começou a acontecer? O universo fazer a confluência ao seu favor, entende? A gente tá aqui numa série linda sobre o meu chamado divino, né, na Terra. Inclusive tá finalizando, meus amores, essa série. A gente tá na missão 3 e a partir da semana que vem a gente vai para a nossa missão espiritual no planeta. Não perca de jeito nenhum e chame o mundo para essa live sobre como descobrir a sua missão espiritual. Eu vou te ajudar na próxima live, na próxima terça, tá? Mas voltando. Então, amores, pagar o preço, reconstruir, depois vem o quê? A recompensa. Depois volta. Você sai daquele vale, mas vai igual um foguete. E eleva. E aí vem realização, felicidade. E aí quando você passa esse nível, que você já conquistou, aí vem a vida e te traz o próximo nível. E aí tem... Ih, amores, deu pau aqui no negócio. Peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vê se melhorou, gente. Aí, amores, o que aconteceu? Depois que passa tudo, que vem a recompensa, aí beleza. Só que o que a gente tem que entender é que aqui é uma passagem. A gente tá no planeta Terra e aqui é uma passagem. Então vão ter circunstâncias, situações que a vida vai trazer, é que pra gente se fortalecer como ser. E vai gerar sofrimento qualquer tipo de apego. Qualquer tipo de apego. E assim, o meu relacionamento com o Fá hoje é muito melhor até do que quando a gente começou. Porque as coisas vão melhorando. Vai fluindo. E aquilo vai cocriando de cada vez de uma forma mais forte. Ele foi me buscar no aeroporto esses dias, né? Ele bateu aqui, voltou e cuida. Nossa, que marido incrível. Mas eu não teria esse marido incrível se eu não tivesse pagado o preço e nem desapego do velho. E marido incrível não significa marido perfeito. Mas a forma que eu lido com autoconhecimento hoje, entendendo o perfil, por isso, gente, que autoconhecimento é vida. Você saber como o outro funciona, como você funciona, muda completamente as relações. Muda tudo. Muda tudo, tá? Bom, final das contas, hoje, uma realização aqui dentro plena. Fui chamada para um novo movimento divino, que é da parte profissional, parte relacional, parte familiar, tá ok, tudo ok. Agora a parte profissional, que é a missão 3, né? A missão 3 é a única missão que muda dos 6 elementos. Não sei se vocês lembram os 6 elementos. Propósito maior, propósito menor, missão 1, eu comigo mesmo, 2, minha missão familiar, 3, o meu servir, e o último elemento é minha missão espiritual.
A única missão que muda é a missão 3, que é essa que a gente está falando nessa série agora, que é a nossa missão profissional. Então, neste momento, eu não sou mais a Tássia, analista existencial ou terapeuta pura, que só atendia 2 vezes por mês, alto ticket, que curtia lá a praia, o maridão, tal. Não, o que a vida chamou agora? Agora, Tassi, vai lá e ensina outras pessoas a viverem e a se construírem de uma forma para ter essa vida plena e próspera. E aí, o que acontece? A Tassi tem que desapegar de quê, gente? Tem que desapegar da tranquilidade que era. Tá tudo ok, tem um método perfeito, maravilhoso, validado, que 100% de resultado com os clientes, para criar uma empresa de novo, contratar pessoas, trabalhar com lideranças, criar, né, ir lá na contabilidade, processos, e jurídico, e financeiro, tudo que a Tássia ali atrás não queria. Ela só queria curtir, viver um relacionamento feliz, ter um trabalho que fosse sagrado e que alimentasse aqui a parte física, com conforto pra mim, pra minha família. Só que aí vem a vida e fala assim, agora, vamos pro próximo nível? O que eu quero te dizer, amor do meu coração, amores do meu coração, o trabalho, o de nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento em nós mesmos, a busca pela nossa essência, a busca por essa realização, por essa plenitude, ela continua sempre. A pergunta que eu quero fazer para você é, neste momento, o que é que a vida te chama? Presta atenção nisso. Neste momento, o que é que a vida te chama para desapegar? Neste momento, o que a vida te chama para pagar o preço que você não quer pagar para ter resultados melhores? Porque sonhar, idealizar, se imaginar vivenciando aquilo é a cocriação de realidade. Começa pelo seu pensamento, começa pelas suas emoções, começa pela sua fé e soltar e não duvidar que aquilo possa acontecer. Mas precisa então agir nessa direção. E agir com sabedoria precisa o quê? Fechar ciclos, desapegar do velho e começar algo novo, atitudes novas, comportamentos novos. Lista aí pra mim, anota um exercício, uma coisa que você vai falar assim pra mim. Isso eu não tô querendo pagar o preço dessa mudança que eu quero fazer na minha vida, mas eu vou precisar olhar pra isso. Eu tô com medo, eu tô inseguro, eu tô com receio. Não sei o que tá acontecendo, mas lá dentro de você já sabe qual é o caminho. O que você precisa fazer? Anota aí o que é que você precisa pagar o preço que você não, até agora, não quis pagar. Por medo de falta, por medo do que você já possui. Entendeu? Que a gente acha que tem algo, né, gente? A gente não tem nada, tá? Tudo é do Pai, a gente só administra aqui. Pessoas vêm e vão, nada fica com a gente. Então hoje, nesse momento, o que é que você precisa desapegar e o que é que você precisa pagar o preço? Agir, só dá desapego dos boys. A Leca sair. Tô vendo a Leca falando, ó, sair da CLT. Leca, eu vou te dar uma sugestão. Como fazer uma transição, um planejamento financeiro para te dar a segurança necessária para fazer a transição, tá? Porque se a gente sabe o que a gente vai ter que fazer, qual que é o nosso papel agora? Montar um plano. Montar um plano para isso. Ai, Tassi, mas... peraí, só um minutinho, gente. Só responder uma coisa aqui que passou aqui. Tassi, quando o relacionamento está como o seu estava, mas existe amor, o que fazer? Cadê a Lígia, né? Lígia, meu amor, até hoje eu amo meu ex-marido. Só que o amor muda. É um amor fraterno. Então, continuou tendo amor, só que de uma outra forma, não de marido e mulher. Cada um segue seu caminho. E eu torço por ele, ele torce por mim, entende? E a gente tem relacionamentos lindos que a gente construiu. E o amor tem 3 tipos que é legal a gente falar, gente. Tem o amor romântico, tá? Que é esse amor de marido, mulher, amor romântico. E tem o amor ágape.
Gente, o amor ágape é o amor que Jesus ensinou. Independente de sexualidade, independente de qualquer coisa. O amor ágape, ele simplesmente ama. Ele deseja que o outro seja melhor. Ele não fica na posse de querendo que o outro ame ele, entendeu? Devolva. É um amor incondicional. Então, o nosso movimento agora é a gente transitar pro nível 3 de relacionamento, que é amor em qualquer circunstância. O que é amor em qualquer circunstância? Seguir aqui dentro, amar, respeitar o outro do jeito que ele é e seguir o seu caminho de acordo com o seu amor próprio. Aquilo que vai fazer bem pra você, que não vai ferir o outro e que vai ser bom pro todo. 3 perguntas, gente, pra gente falar aqui. 3 perguntas pra gente validar se a gente precisa ir pra aquele movimento ou não. Pergunta número 1. As 3 tem que ter sim, senão não tem que rever a ação, tá? Vamos lá, dica prática. Pergunta número 1. Vou trazer o exemplo do Marcelo de novo, tá? Do casamento, do ex-marido. Na época que eu tava me separando. Pergunta número 1. Essa decisão de separação com o Marcelo vai fazer com que a Tassi evolua? Vai ser bom pra Tassi? O bom, gente, não é que é prazeroso. O bom é que vai trazer crescimento, evolução. Vai ser bom pra Tassi fazer esse movimento? Primeira resposta veio sim. Vai ser bom. Pagar o preço, pagar coisa que não vai ser bom, não quer dizer que não é bom, quer dizer que é trabalhoso, entendeu? É que a gente coloca, ai não, vai sofrer. Não. Isso vai te fazer evoluir? Se a resposta for sim, segue. Segunda pergunta. A pessoa, ou o relacionamento, ou o ser que está envolvido nessas perguntas, para ele vai crescer também? Ele vai evoluir como ser humano? Sim ou não? Veio, sim, porque ele também estava infeliz. Só que a gente não tinha coragem de fazer o movimento, mas também estava infeliz. Tava dando umas paqueras, entendeu? Fora. Ou seja, já não tava naquela relação, sabe? De um olhar pro outro, de ter admiração. Antes que tenha uma traição, gente, antes que tenha algo que vá magoar e ferir, é melhor já finalizar, entende? Bom, isso naquele momento, tá? E a terceira pergunta. Isso faz parte do todo? Isso vai ser bom pro todo? As pessoas em volta, pro planeta, pro mundo, tem alguma coisa que possa impedir? Isso é bom pro todo? Cada um seguir seu rumo, reconstruir famílias, estarem mais felizes? Sim, vai ser bom. Eleva a vibração do ambiente, das pessoas? Sim. Então, ok. Então a resposta é sim. Aqui dentro te traz paz essa decisão? Ai, não. Fica um pouco assim. Então espera, não tá na hora. Aqui dentro sabe a hora. Tem que ir até o fim. Tem muita gente que tem dúvida, que fala assim pra mim: ah, eu tenho dúvida. Se tem dúvida, não tá pronto ainda. Calma. Fecha o ciclo. Na hora que fechar, não vai mais existir dúvida. Eu fiquei 2 anos com dúvida. Só que eu não fechei o ciclo. Por quê? Porque dentro de mim as minhas crenças falavam assim: tenta tudo primeiro. Faz tudo primeiro que você puder por esse relacionamento. Depois, na hora que terminar tudo, aí fecha. Se ainda não fechou o ciclo aí, se ainda você tem dúvida, é porque ainda tem missão nessa relação, ou no seu local profissional, ou onde você tá. Entende, amores? Faz sentido, amores? Então, o que eu quero contar pra você? Eu quero que você perceba que não adianta você entrar nessa onda de cocriar a realidade sem agir, sem desapego e sem pagar o preço do que precisa. Senão aquilo não vai acontecer. Você vai ficar frustrado, reclamando. Ai, pra mim não acontece. Eu falo, penso, desejo e pra mim não funciona. Que preço você não tá pagando? O que precisa ir embora que você não deixou? Faz sentido, não faz, amores? Tô vendo aqui, ó, a Bárbara falando: tá, posso ter certeza de um caminho e mesmo assim ter medo? Com certeza, meu amor. O medo sempre vai vir. A única coisa é que a fé precisa ser maior que ele, entendeu? Porque ele vai estar ali, tá? Ele vai acompanhar a gente.
Mas a fé precisa ser maior que o medo. Todo mundo tem medo. É impossível alguém não ter medo. Porque a gente tem medo do quê? Do que a gente não conhece. O desconhecido traz medo. Mas a fé é acreditar em algo que vai dar certo, mas que ainda você não viu. Mas é uma certeza aqui dentro. E uma conexão com seu Pai Criador. Isso vai fortalecer e dar os recursos necessários para a gente fazer o que precisa. Oração, fé, reconexão com o Pai, com o divino, com o sagrado. Pergunta para Ele. Na dúvida, pergunta para o seu Criador. Fecha seus olhos e pergunta: Senhor, nesse momento da minha existência, com esse medo que eu sinto, mas que eu tenho clareza dessa direção, me guia, me protege. É o caminho? Esse é o caminho? E sente aqui dentro. Se ele falar sim aqui dentro, você vai. Se falar não, ainda não, não vá, espera. Tem coisa ainda para resolver, entendeu? Vai ampliando competência, vai ampliando, faz o seu plano, vai fazendo um passo de cada vez. Respeita as suas limitações, respeita as suas inseguranças mesmo, sabe? Monta estratégias para cada uma delas. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Na época, eu acho que eu até falei já. Para eu conseguir fazer a separação, eu tinha que fazer uma reserva financeira, por exemplo. Que eu sabia. Então, a reserva financeira me dava uma segurança, mesmo que ilusório, gente. Porque a segurança mesmo quem dá é o sagrado, tá? É a conexão com o divino. Mas eu não tinha conexão com o divino naquela época que eu tenho hoje. Não tinha. Hoje, por algum medo me segurar, que dó. Que dó. Hoje a conexão é tão intensa, são tantos os fatos, não me permitem duvidar de uma existência divina maior que nos cuida, protege, ilumina, ampara, dá força, dá recurso pra gente passar pelo que a gente precisar pra nossa evolução. Hoje eu não tenho dúvida, mas eu já tive lá atrás. Por isso que eu falo, sabe? O que você precisa pra cocriar a vida que você deseja? Para você pensar, sentir, ampliar sua fé, agir nessa direção, desapegando do velho e pagando o preço do novo. Bora? Eu posso garantir para você que não é fácil, não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena demais. Ah, se vale. Sim, amores do meu coração. Fica a dica pra vocês, tá, meus amores? Deus abençoe. Vou lá. Acaba de organizar as coisas da formatura. Tá cheinho de coisa pra gente montar aqui ainda da formatura, que tá chegando, dos analistas queridos. E a equipe linda, preparando tanta coisa com tanto carinho. Como é bom a gente fazer o que ama, né? Tá bom? Um beijo pra vocês, um beijo pra cá, pra Cris, a Mariana Campos. Beijo, Mari. Beijo, coleguinha, minha coleguinha amada. A Catarina de Sena, meu amor, maravilhosa. Andressa, a Aureni, a Franzinha. Semana que vem a gente se encontra. Beijo, meu amor, Fabiano Crovato, minha vida, meu tudo. Oh, meu Deus, como eu amo esse homem, Senhor. Eu tenho até que ficar atento, gente, pra não criar muito apego, sabe? Porque eu sou muito apegada a ele. Porque é tanta coisa que eu preciso me trabalhar, sabe, sobre isso. Porque eu sou apaixonada pelo meu marido. Apaixonada. Bom, mas vamos lá. Beijo, irmã. Te amo, Lê. Maravilhosa. Pri. Simone. Deus abençoe, tá, meus amores? E quero pedir pra você convidar pessoas pra vir assistir as lives semana que vem, gente. Muito importante. Quero pedir esse favor pra você. Traga pessoas pra descobrirem sua missão espiritual. É muito, muito importante as pessoas descobrirem sua missão espiritual, tá bem? E quem não assistiu as lives do Chamado Divino, que não acompanhou a série, tem nosso curso, Meu Chamado Divino, você faz ele num final de semana aí, mergulha, tá lá o link da bio, tá? Entra lá, invista em você. Olha alguém aqui que foi o caminho da minha libertação. Autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, quais são as minhas missões aqui nesse planeta. Porque quando eu tô alinhada, gente, com quem eu sou, é poder. Clareza dá muito poder, tá? Então tá lá,
Meu Chamado Divino, link da bio. Só você entrar lá, Meu Chamado Divino. Aproveita, a gente vai mudar, tá? Vai mudar valor, vai mudar propósito, vai mudar tudo. Aproveita que tá um valor infinitamente baixo, menor do que ele é. Vai lá, mergulha em você se você não acompanhou. E se você acompanhou, obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Amanhã tem live com a Maiana, aquela deusa maravilhosa. Uma mulher linda, né, gente? Maiana, depois vocês entram no Stories, vocês vão ver a carinha dela. Amanhã, 19h29, neste mesmo bate local, nós vamos falar sobre o Meu Chamado Divino. Venha pra gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? E quinta-feira, aula com os analistas existenciais sobre formatos de trabalho. Como a gente pode trabalhar com toda essa metodologia que foi passada, tá? Pra vocês. Beijo, amo demais estar aqui, amo demais estar junto. Obrigada pelo seu carinho, pela sua confiança, pela sua companhia. A gente tá junto nessa. Bora evoluir. Cadê nosso pai? Cadê nosso mestre para nos ajudar a fazer esse movimento? Ó, pergunta pra ele, na dúvida pergunta pra ele e ouve aqui no coração, tá? Você vai ver que vai valer a pena. Beijo! Tchau, gente! Eu já deixei o caminho. Eu já contei como funciona. Meu reino não é deste mundo. Beijo, amores!